Amados irmãos e irmãs, aqueles também que nos acompanham pelas ondas da rádio ou pela internet. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, indagado pelos fariseus, responde qual é o maior mandamento da lei e dá a nós o núcleo do Evangelho: amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Este é o resumo de toda a lei e os profetas. O amor é o meio pelo qual, nós somos criados. Deus é amor, diz São João na sua primeira carta. Deus caritas est. E Deus, por ser amor, nos criou. Ora, nós somos frutos do amor. A criação de Deus, tudo que Deus criou, o mundo, o universo, os anjos, os homens, Ele criou porque Ele ama. Deus não tem necessidade alguma de nós, nem do mundo, nem de nada. Ele é Deus, Ele basta-se a si mesmo. Mas, porque ama, quis que o ser humano participasse da sua vida divina. Por isso nos criou. Nós somos criados no amor. E desta maneira, nós também fomos criados para amar. Assim como o peixe não vive fora da água, um pássaro não vive fora do ar, voando, nós temos que compreender que o nosso ambiente enquanto cristãos, a água em que nadamos, o ar que respiramos, é o amor. Mas falar de amor não é falar de um sentimento. Hoje nós ouvimos no rádio, na televisão, que todo mundo ama, ou seja, quando tudo é amor, nada mais é amor. Se os diamantes fossem como as areias da praia, não teriam o seu valor. As pessoas hoje não sabem mais o que é amor. Amor se tornou uma espécie de sentimento, algo que eu sinto, algo que eu desejo e pronto. Não. O amor, ele não está alicerçado no sentimento. O amor está alicerçado na inteligência. Eu amo porque eu quero. Eu amo porque eu escolho. Porque eu vi com a inteligência tudo que aquela pessoa, usando aqui um exemplo do casamento, tem de bom, tem de amável, tem de defeitos, mas eu escolho amá-la. O padre, no dia do matrimônio, não pergunta para os noivos se eles se amam. O padre pergunta: quereis, estáis dispostos? O padre não pergunta se eles se amam, porque o amor está na vontade. Eu quero, eu desejo. O amor não é sentimento. Por isso que se nós não olhamos para toda a criação, para a minha vida, por todas as pessoas que poderiam ter existido no meu lugar e não existiram, Deus me escolheu como ser humano. Deus me deu a graça da existência, de ser batizado, de ser filho da igreja. Se eu não olho para todos os benefícios que Deus me deu, aplicando a minha inteligência, eu não vou amar a Deus de verdade. O meu amor a Deus vai ser um sentimento. E não pode ser um sentimento. Porque o amor está alicerçado na inteligência. Eu conheço, por isso eu amo. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Assim como o matrimônio. Agora, esta correspondência a esse amor que Deus tem a nós, ela precisa ser feita. E nós precisamos amar a Deus de todo o coração. Todo significa tudo. Não pode restar nada. Com o amor de Deus não pode ter divisão. Nós não podemos ter dois corações. Assim como um esposo não pode dizer para a esposa: eu te amo, mas eu também amo a fulana, mas eu também amo a cicrana. Nenhuma mulher aceitaria isso.
Como nenhum homem aceitaria a esposa dizer: eu te amo, mas eu tenho dois corações, eu amo você e outra pessoa. Ninguém aceitaria isso. E com Deus é a mesma coisa. E pior, porque o primeiro mandamento é amar a Deus, não é amar a esposa, os filhos, é amar a Deus. O primeiro movimento do nosso coração é amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo. Sobre tudo e sobre todos. O nosso amor a Deus tem que ser sincero e de todo o coração. Porque, meus irmãos, se nós amamos a Deus, nós fazemos as loucuras que nós fazemos nessa vida por amor. Meu pai me contava que na nossa cidade, no Paraná, quando enchia o rio, dava enchente, a casa da avó ficava perto de um afluente do rio, e então a água chegava na casa da avó e subia, né? Até metade da parede, na varanda, entrava dentro de casa a água. E o pai, porque amava a mãe, chovendo, com enchente, o pai ia pela quadra de trás, que era mais alta, entrava num bote para ir namorar a mãe. E por que meu pai fazia isso numa chuva, numa enchente? Porque ele amava. E hoje nós nos perguntamos: por que num dia de sol fresco essa igreja não está cheia? Porque as pessoas não amam a Deus. Quem está em casa me ouvindo com o rádio ou pela internet, e você não está doente, não tem nenhum motivo para estar em casa, né, grave, que não pode vir à igreja, escute o que eu vou dizer: você não ama a Deus. Porque você escolheu a sua casa, o seu conforto, escolheu a preguiça, escolheu os parentes, escolheu qualquer outra coisa ao vir dar culto a Deus. Porque quando nós amamos, nós queremos estar com aquele que amamos. Assim como o marido quer estar com a mulher, porque ama. Um casal de apaixonados faz loucuras, não dorme de madrugada, porque ama. E quando nós amamos a Deus, nós fazemos as loucuras de Deus, por amor a Deus. Agora, quem diz que ama a Deus, mas a sua vida prática não corresponde a esse amor, não ama. O amor não está na boca de quem fala, está na atitude de quem faz. Porque o amor é atitude, é decisão. Se eu amo a Deus de verdade, eu quero me encontrar com Ele, eu quero vir à igreja, eu quero rezar, eu quero comungar o seu corpo, beber o seu sangue, eu quero ter vida de união com Deus. Por isso eu amo a Deus, eu quero estar junto com Ele, como alguém que está apaixonado, cumprindo o primeiro mandamento: amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso coração, nós podemos pensar assim: Jesus, é muito difícil cumprir isso. E é? Será que Deus está pedindo a nós um amor sobre-humano? Ou seja, como que eu posso amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento? Como isso é possível no meio do mundo que a gente vive? Com tantas tentações, tantos pecados, tantas coisas que me desviam de Deus, como eu posso amar a Deus de verdade? Meus irmãos, o amor de Deus se dá numa vida inteira, não é de uma hora para outra. Quanto mais eu rezo, mais eu recebo os sacramentos, me confesso, comungo, venho à missa, a minha vida vai naturalmente se identificando ao amor de Deus. Esse é o caminho. Amar a Deus é um processo progressivo. Nós vamos amando enquanto nós caminhamos. Nós vamos aprendendo a amá-lo enquanto caminhamos para o céu. Mas isso é preciso o quê? Vida de oração. É preciso vida sacramental. Senão eu não vou amar a Deus. Não vou amar a Deus. Como disse, aquele que quer amar, aquele que ama, quer estar perto. E como nós estamos perto de Deus? Rezando, comungando, confessando. É a forma que nós temos de estar perto dele, e ele dentro de nós. É a forma que nós temos de amá-lo cada vez mais, por mais que o nosso amor seja imperfeito. Por isso que a nossa vida cristã é uma transfusão, é um transplante de coração. Nós temos que fazer bater dentro de nós o amor de Jesus, o coração de Jesus, e não o nosso.
Quanto mais nós caminhamos na vida cristã, mais o nosso coração vai se identificando com o coração de Cristo, até como diz São Paulo, até que um dia possamos dizer como São Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E São Paulo diz: tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O que é o santo? O santo é aquele que é Jesus. Viveu a sua vida igual a de Jesus e se transformou em Jesus. E se nós quisermos amar a Deus com o amor que Ele merece e que Ele quer ser amado, nós precisamos colocar dentro do nosso coração o coração de Jesus. E isso se dá pela via da oração, dos sacramentos, da penitência e a segunda parte do mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, Jesus aqui nos deu uma receita contra o maior pecado, um dos maiores pecados que os cristãos podem cometer, que se chama egoísmo. Todo pecado no fundo tem egoísmo, mas quando Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo, Ele está dizendo assim: primeiro você tem que amar a Deus, e porque você ama a Deus, você ama o próximo. Porque se eu vou amar o meu próximo e não amo a Deus, e o que é isso então? É um serviço de uma ONG? Você está fazendo um trabalho social? Nós cristãos amamos o próximo porque nós amamos a Deus. E Deus ama a todos, os pecadores e os justos, aqueles que fazem bem e os que fazem mal. E nós, porque amamos a Deus e Deus ama os seus filhos, nós devemos amar as pessoas sem distinção. Sem distinção. Amar a todos. E o que significa amar? Passar a mão na cabeça? Amar significa aceitar o que o outro faz de errado? Não. Amar significa mostrar ao outro o caminho da verdade. O desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão, diz Jesus. O que é amar o outro? Amar o outro é querer a salvação do outro. Amar o outro é dizer a verdade para o outro. Amar o outro é querer que o outro se encontre com Jesus. Esse é o verdadeiro amor. Quem ama, quer que o outro esteja no céu, quer que o outro esteja com Deus e não longe. Amar não é aceitar o que o outro faz de errado. Amar é mostrar a verdade para o outro. Mostrar o caminho do céu para o outro. É o maior ato de caridade que nós temos que fazer. Muitos hoje pensam assim: eu tenho que fazer a caridade, então eu vou levar uma cesta básica, vou levar uma trouxa de roupa. Ótimo, ótimo. Mas do que adianta isso sem a verdade, sem Jesus, sem o céu? Do que adianta ganhar o mundo inteiro, diz Jesus, e perder a vida eterna? O primeiro movimento nosso é que as pessoas tenham encontro com Deus. A igreja não é prefeitura. A igreja não é uma ONG de distribuição caritativa. A igreja também faz isso. E é a maior instituição de caridade do mundo. Por quê? Porque ela ama a Deus. Madre Teresa de Calcutá, que vivia nas ruas da Índia, cuidando dos pobres, dos hindus, de quem era católico, de quem não era católico, carregava aqueles moribundos nos seus braços, aquela mulher frágil, corcunda, magra. Um dia ela disse para um sacerdote: eu não faria isso que eu faço, se a caridade de Cristo, o amor de Deus, não inflamasse o meu coração. Ela não teria força para fazer aquilo. Ela só podia fazer a caridade porque ela rezava. Porque ela passava horas na frente do Santíssimo. Madre Teresa de Calcutá não era dona de uma ONG. Ela era filha da igreja. Por isso ela amava os pobres. Por quê? Porque ela estava inflamada pelo amor de Cristo e queria levar Jesus para eles. Este é o maior mandamento. Amar a Deus, amar o próximo, porque eu amo a Deus, e querer que o outro se salve e mostrar a ele a verdade. Meus irmãos, nós não podemos olhar para este amor de Deus e simplesmente achar que, bom, já que Deus me deu tudo, né? Então eu vou retribuir a Ele com um amor. Eu vou retribuir Ele com amor e está tudo certo.
Não, como se Deus fizesse tudo isso e nós pagássemos uma dívida porque Ele nos deu, então eu tenho que devolver a Ele. Não, Deus merece ser amado por quem Ele é, não porque Ele tem algo a me oferecer, pela saúde, pelo emprego, por isso aqui, por aquilo outro. Não, é por quem Ele é Deus, e por ser Deus, merece todo o nosso amor. Nós somos criados para amá-lo, e longe dele não há felicidade, longe dele não há amor sincero. Por isso que no início da missa, nós rezamos assim, na oração da coleta: dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Senhor, nos faça amar o que o Senhor ordena. E o que o Senhor ordena? Amar a Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. Então dai-nos a graça disso. Se você olha para a sua vida hoje e diz: eu não consigo amar a Deus, eu não consigo amar o próximo, o que eu tenho que fazer? Pedir e ser sincero: Jesus, eu não consigo amar. Eu preciso que o Senhor venha amar em mim, porque eu não consigo. Sermos sinceros com Deus e deixarmos que o amor de Deus nos inflame. E o sentido da nossa vida, então, seja amá-lo. Mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas misérias, com os nossos defeitos, mas é um querer. Eu quero, Senhor. E porque eu quero, eu preciso da tua graça. Tragamos também nesta missa hoje as pessoas que nós odiamos, as pessoas que nós não perdoamos, e que nós precisamos amar, como Jesus faria, desejando a elas a salvação e mostrando a elas o caminho da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.